E nesta sexta-feira, dia 8, acontece a exposição Estação das Cores na Casa de Cultura. Veja agora uma entrevista com o artista dessa exposição, Pastor Gil. Olá, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Na verdade é o seguinte, a Estação das Cores surgiu de uma ideia que eu tive desde o ano passado, quando eu comecei a pintar, fazer telas em abstrato. Eu já fiz muita coisa em realismo, inclusive já tive expondo na Casa de Cultura e em outras técnicas também. Só que aí eu comecei a gostar da ideia da mistura de cores, do abstrato, e a partir daí eu disse, por que não trazer para a cidade? Porque eu já estou aqui há quase 12 anos e eu nunca tinha visto nada, ou pelo menos nunca vi nada nesse estilo sendo exposto na Casa de Cultura. Então entrei em contato com o hoje diretor da Casa de Cultura e ele achou muito interessante e disse, por que não mostrarmos para o público? Então daí surgiu essa ideia da exposição, né? E o nome eu acho que é muito sugestivo, porque na verdade o que nós vamos mostrar lá é essa mistura, né, de cores. Então é por isso Estação das Cores. Quando você descobriu esse talento? Olha, eu sempre gostei muito dessa questão de arte, de pintar, mas na verdade eu comecei a fazer os meus primeiros rabiscos aqui, inclusive na Casa de Cultura. Um certo momento eu passei por lá e eu soube que lá dava aula de pintura, e aí eu entrei na turma da Marlene Gama, que ainda hoje eu considero meu aluno dela, faço aulas com ela. Então a partir daí surgiu, né, pintando alguma coisa, desenhando alguma coisa, rabiscando aqui, participei de exposição de alunos, depois fiz a minha própria exposição, incentivamos outras exposições aqui e a partir daí a gente começou. Então agora a gente está indo também para uma outra técnica, que é essa técnica abstrata, né? E o que significa para você pintar e admirar obras de outros artistas? Olha, eu sempre tenho uma frase que eu acho que é minha, né? Que eu nunca vi ninguém falando. Uma parede vazia é uma parede nua. Eu chego na casa de alguém, às vezes o primeiro que eu faço é, claro, cumprimentar a pessoa e olhar as paredes. Então, para mim, pintar é mais do que simplesmente produzir um quadro, uma tela. Pintar é viajar, descansar, ter paz também, né? Contemplar. Então quando a gente está pintando, parece que meio que a gente esquece um pouquinho até dos problemas à nossa volta e a gente se envolve muito. E depois que a tela surge, em alguns momentos você diz, eu não gostaria de tê-la na minha parede, então eu acho que ninguém quer ter também. E aí você recomeça, você faz de novo, e aí chega um momento que você faz, e aí você fica assim, olha, ela poderia falar, né? Porque você chegou àquilo que você imagina, que no seu caso, para você, é a sua perfeição, é o seu máximo. Então, para mim é isso. Eu gosto de fazer o que eu faço e eu gosto muito de admirar telas, exposições, arte de uma forma geral. Então a boa arte, ela sempre tem que ser aplaudida, ela sempre tem que ser contemplada, e por que não dizer, né, a gente pode fazer também com que outras pessoas sejam adeptas desse tipo de arte, que vai fazer bem também. E a função de pastor de alguma forma se une à função de artista? Eu creio que as coisas estão meio ligadas, né? Porque o pastor é aquele... Na verdade, o pastor é muito contemplativo, e eu sempre falo que a postura, a posição do pastor, ela é de uma certa maneira também um pouco solitária, entre aspas. Nós temos o Deus dos céus, o Deus eterno, todo-poderoso, que cuida de nós a cada dia. Mas quando a gente dá tanto para as pessoas, a gente recebe pouco, a gente ouve muito e fala menos. A gente fala quando está pregando, mas no dia a dia a gente mais recebe das pessoas. Então a arte, ela completa nesse sentido. Você está ali colocando um pouco para fora daquilo que você recebeu também das pessoas. Então às vezes a inspiração pode vir de uma conversa, pode vir de um diálogo, de uma amizade, de um relacionamento. Então eu acho que as coisas estão muito interligadas. Pastor, agora eu gostaria que você deixasse um convite para essa exposição. Então, será dia 8, agora, sexta-feira próxima, às 20 horas, na Casa de Cultura de Paracatu. Será um prazer muito grande receber toda a sociedade paracatuense. Ela começa, como eu falei, na sexta-feira e deve permanecer até o mês de maio.